E aí, galerinha gostosa, estamos aqui mais uma vez, né, Jardel? Isso! Rapaz, com essa pessoa iluminada, esse ser de luz. Exatamente, viu? Pessoa renomada na nossa cidade. Não só na nossa cidade, é importante destacar Deixa eu só avisar isso. meu diretor, esse programa vai ter que ser 3 horas. É. Porque só para essa pessoa apresentar o currículo é 1h30. Esse currículo E se a gente não conseguir fazer todo hoje, né? A gente vai ter uma outra oportunidade. Vamos fazer parte 1, parte 2, parte 3. Uma trilogia. Oi, galerinha. Muito bom estarmos aqui novamente, né? Dando mais um episódio do nosso podcast. E, inclusive, já agradecer, né, por estarem acompanhando a gente, tanto aí no YouTube quanto no canal da TV Litorânea, no qual é o canal? Fala em 1.4. Já pegou as manhas. Não, fala em YouTube. Já se inscreveram no canal? Importante. Se inscreve para receber as notificações, viu? Inclusive desse papo de hoje. Esse papo de hoje. Inclusive, hoje é um dos papos, né, muito mais gostoso. Ave Maria. Quer apresentar? Jogue duro. Ele mesmo vai se apresentar. Chame ele. Ricardo Tavares, mas conhecido como Tata Ricardo. Não existe Ricardo Não? Tavares, existe Tata Ricardo. Maria! E eu brigo, viu? Eu brigo porque por ocupar espaço, por representatividade, por respeito, por identidade, por pertencimento. E isso é algo que foi muito traumático, né? Tanto que eu sou o primeiro sacerdote de religião de matriz africana, de candomblé. Eu gosto muito existe um termo bonito, religião de matriz africana, tá em alta, tá em moda, né? É bonito, mas a gente tem que dizer candomblé. Candomblé porque aí a intolerância fica doida, se treme toda. Treme na base. Isso. E a ganhar o direito de adquirir o título, de incorporar o título religioso no registro civil. Ai, que massa. Então eu fui o primeiro do Brasil e o único com título religioso de todas as religiões. Eu sou o único sacerdote do Brasil a ter incorporado o título religioso, porque ficou meu nome social, né? Sim, Diante das frentes, sim. das atuações, né, do enfrentamento, não só ao racismo religioso, mas a todas as violências, porque o candomblé representa isso. O candomblé representa o enfrentamento às violências e às violências humanas, porque a gente precisa dizer que existem inúmeras violências humanas. Sim. Então, violentar não é só agredir um corpo, mas a ancestralidade, o direito à sexualidade, o sorriso de uma pessoa, punir, né? Fazer com que ela não possa sorrir. Isso é uma violência extremamente brutal. E o candomblé diz não a isso tudo. E eu sou Tata Ricardo Tavares. Religiosamente, meu nome é Lembaqueci, no culto de Inquice, o qual eu sou iniciado. Eu sou de candomblé de nação Angola, da raiz Tumbensi, que é Angola Congo, Muscongo, que tem como matriarca aqui no Brasil a lendária Maria Neném, mãe Maria Neném, Tuenda de Anzambi, fundadora da raiz Tumbensi, e eu me orgulho muito de ser descendente desse indange, dessa raiz. E no culto de Lé Segum, porque eu tenho posto também em Lé Segum, é Alaqueci, meu posto, Alaqueci Tuntum, Omô Locotum. Eu tenho posto no terreiro Tuntum Olocotum, um terreiro datado de 1850, no Barro Branco, na ilha de Itaparica. Tem mais coisa. Tá vendo aí? Só para ele falar de história Só dele. do nome. Só nome. Quando é que eu perguntar história de vida, quando começou de criancinha, a gente vai levar aqui umas 2 horas, porque é muita Bora, história, então né, Tata? pode começar a falar aí, né, Jardel? Isso, exatamente. Inclusive, desejar boas-vindas ao nosso programa, né? Esse espaço aqui é um espaço nosso, seja para nós, povo negro, de candomblé, seja para nós que somos LGBTs, é para todas as famílias, é para todos os cultos. E aqui a gente sempre costuma dizer, né, que o Diversidade Pode é para poder escutar o povo, inclusive trazer essas referências como o senhor, mas também falar das nossas histórias, né? Por exemplo, a gente na nossa cidade tem uma pessoa que é referência não só para Camaçari, mas para todo o estado, para todo o Brasil, como vejo que o senhor também se movimenta na esfera nacional. Mas a gente não sabia que o senhor é o primeiro babalorixá, o primeiro Tata, a ter o registro, né, de religiosidade
no seu registro civil. Então, tipo assim, quem sabia disso? Acredito que só as pessoas mais próximas, acredito que você já falou isso também em outros espaços. É porque a gente vai dizendo, mas não precisa ficar falando. Falando, né? Mas é importante. Olha aqui que Eu acho conquista pra importante, gente. eu acho importante, Isso é uma porque, conquista por exemplo, gigante. eu tive pessoas de outros estados que já me ligaram me pedindo cópia do meu processo para entrar com... Eu encorajei pessoas a mudarem os nomes, a incorporar o título, o nome religioso, a Digina, o Oruncó, como chama na nação iorubana, né, no Candomblé Sim. de Queto, Digina para a nação Angola. Então, inúmeras pessoas, depois disso, já fizeram, se empoderaram e encorajaram de fazer. E eu acho que a gente tem que buscar ajustar, ser feliz. Então, não existe uma fórmula de viver, mas existe um caminho a se caminhar, que é o caminho de garantir a felicidade. Claro. E se alguma coisa não lhe faz bem, você tem que procurar resolver. Sim. E eu tinha problemas pelo nome social, o racismo religioso me causava problema, né? Então, eu participava, por exemplo, eu vou citar aqui o que culminou o final. A gente já entrou nessa seara de porque o nome Tata Ricardo, então vamos lá. Eu recebi um convite, uma carta convite para... Não, eu vou deixar a carta convite depois, que foi quando eu fui a primeira vez para a África, para o país da Nigéria. Eu fui para a conferência de política de promoção da igualdade racial, que aconteceu em... Eu não me lembro o ano, mas eu acredito que foi 2006, 2004, alguma coisa assim. No Ceará. E quando eu fui embarcar, a minha passagem, ela veio, eu fui eleito delegado no estado da Bahia, né, as conferências, e aí fui representar o estado. Eu não pude embarcar porque minha passagem veio como Tata Ricardo. E mesmo eu chegando antes, cheguei com mais de 3 horas de antecedência, levei algumas matérias, expliquei que era um título religioso e que a emissão das passagens, elas vieram com o título, mas que o CPF estava correto, o sobrenome estava correto. E gozado, queridos, é que na mesma delegação tinha uma freira e um padre. E o padre veio também com o título preposto Padre, eu vou usar um codinome para não identificar, sim. Padre João. E Padre João acessou, entrou, voou, mas Tata Ricardo não pôde. Então, a gente vê que o racismo estruturante, na verdade, o racismo é estruturante. Sim. Ele é institucional, ele se renova, ele se qualifica, ele se requalifica e ele se apodera de todos os lugares onde existe um racista, um machista, um homofóbico, um intolerante. Ele vai praticar a perversidade onde ele estiver. Com certeza. Então, a gente precisa combater, porque isso é um câncer na sociedade que mata tão quanto outras doenças. E aí eu não embarquei. Eu perdi, eu tive que comprar, foi uma mobilização e eu ainda tive que ouvir desaforo. Quando eu cheguei no Ceará, eu não pude acessar a hospedagem, porque também estava em nome de Tata Ricardo. Eu disse, já chega, já deu, eu preciso tomar providências, porque isso me causa constrangimento, porque meu nome social, eu fiquei conhecido como Tata Ricardo, até porque eu sou Tata, eu sou um sacerdote de religião de matriz africana, não que eu fiquei conhecido, porque eu sou de fato de direito, mas eu precisava tomar uma providência para que eu pudesse me blindar também contra todos esses ataques e hostilizações que eu sofria e constrangimento, porque é chato, muito, né? É chato. Agora a gente já tem algumas leis, inclusive hoje no estado da Bahia, que garante a tratativa do nome social. Mas que a gente ainda vê pessoas que querem ser reconhecidas pelo nome social passando constrangimento em situações diversas. Muitos. Né? No século XXI, né? E aí eu entrei com uma ação aqui na fazenda pública da minha cidade, porque eu moro em Camaçari, eu nasci em Salvador, nasci no bairro da Ribeira, Península
O clube de regatas Itapajipe. Itapajipe, é uma tristeza. Eu me criei ali os carnavais belíssimos, do tempo do Pirrô, da Serpentina, no tempo da Mamãe Sacode, era um tempo que se brincava um carnaval. Eu misturo tudo, viu? Porque eu não gosto, eu odeio separação. Eu acho que a vida é uma mistura, é o diferente, é tudo junto, e isso é a cara da diversidade. Sim. E a conversa também. Porque a conversa tem vida própria, né? Então a gente vai deixando que ela de fato adentre. Então eu nasci em Salvador, vim para Camaçari. Tenho em Camaçari, estou completando 28 anos que moro nessa cidade. E cheguei em Camaçari sem querer, nunca imaginei vir para Camaçari. Hoje eu adoro Camaçari. Mas quem bebe água aqui não vai embora mais não. Não vai mais não. O problema foi que eu não bebi só água. Casou? É isso? Não, eu já vi casado. Casado? Não, eu não era casado quando eu vim ainda. Eu já namorava, mas casei já morando aqui. Nós casamos morando aqui. Mas eu digo o seguinte, eu bebi o leite da Mangaba, porque a região onde eu moro é a região que ela é a região da Mangaba, né? Então a gente tinha contribui demais com aquela localidade. Eu cheguei ali, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha a estrada da Cascalheira. E agora já tem até rua com o nome do terreiro dele. Olha que espetáculo. 28 anos, né? Uma conquista dessa também, né? Porque quando a gente para ver, a maioria das ruas são só nome de políticos ou médicos ou engenheiros. E santos católicos. Santos católicos, principalmente. Com todo respeito, eu acho importante. Até porque quando a gente milita, a gente não pede que exclua, que tire. A gente pede que inclua o nosso. Exatamente. Então eu acho que deve ter tudo, mas tem que ter também a identidade do povo negro e do povo de Candomblé. Eu fiquei muito feliz quando eu soube daquela conquista. Eu falei, Ave Maria. Puxa. Então, e Tata também trouxe para Camaçari, tem lá dentro na mesma área lá, a Escola Zumbi dos Palmares. Outra conquista. Sim. Né? Uma escola com o nome de uma das maiores referências negras do mundo. Né? Que é Zumbi dos Palmares. Tata tem lá a Escola Zumbi dos Palmares. É a menina dos olhos da gente. Muito, e muito também porque... Pasme. Um dos maiores, se não o maior. É o maior. É o maior. Aí, ó. O maior. O maior IDEB. É o recorde, nenhum outro ainda chegou. Nosso IDEB é o maior IDEB da cidade, 6,6. 6,6, isso. Agora, assim, como é construir essa educação inclusiva, né? Porque é uma educação inclusiva, de respeito, Sim. Principalmente porque é dentro de uma comunidade, né? De um terreiro de candomblé, onde muitas das vezes as pessoas hostilizam, né? Tem o preconceito. E sendo que a educação, ela não tem isso, né? A educação ela tem que ser inclusiva, tem que ser democrática. E aí, quando a gente traz para a sociedade que a Escola Zumbi dos Palmares é o maior IDEB da cidade, isso é motivo de orgulho não só para a escola. Nós estamos entre as 5% mais avançadas do estado da Bahia. Do estado, imagine. Então, como é essa experiência, né, velho? É muito bacana. Eu penso que foi pelo certo, porque é de pequeno que a gente ensina ou desensina, não sei se existe esse termo, mas vou usar, a criança ser preconceituosa, a criança ser racista, né? Então, dentro da educação, você já mostra, né, e já traz isso para a gente, para essa meninada da inclusão. Você quer que eu fale da escola desde o início? Com certeza. Bora! Camaçari quer saber, o Brasil quer saber. Nossa escola, ela nasce assim. Primeiro, a gente construindo a obra, fazendo a obra, construindo o terreiro. Eu tinha um pedreiro, seu Bigode, que ele não assinava. E eu sempre tive muito cuidado de acolher, de partilhar, É um terreiro de candomblé. Eu nasci na religião de matriz africana. Meu avô era sacerdote, minha avó era iniciada no candomblé. Então eu venho de uma família tradicional. Então dar comida pra gente é nada demais, não é festa. Porque em uma família de candomblé, pessoas de candomblé, elas dão comida todos os dias. É fartura. A gente divide o que tiver na panela. E assim, é hábito. O candomblé é a única religião que ela recria a unidade familiar, né? Então, no candomblé, quando você chega, você já ganha logo um pai e uma mãe, que automaticamente já tem avós, irmãos, tios, primos. Já vem com a família. Então, candomblé, e inclusive a própria a essência de formação da religião candomblé, ela tem essa cosmovisão, esse princípio de organização
ela nasce justamente com o objetivo de recriar a unidade familiar que o povo que chega aqui escravizado perde. Então, existe uma polêmica, a gente tem que ter cuidado com o que diz para que não se interprete de forma estereotipada. Eu poderia dizer o seguinte, candomblé constitucionalmente é uma religião, mas o princípio da etimologia da palavra religião, ela vem do latim que diz relicare. Então, religar. A gente não precisa se religar porque a gente nunca se desligou. Então, é vida. Candomblé é isso. A gente se reencontra. A gente não se religa. Enfim, eu não vou polemizar. Então, o candomblé sempre foi... A minha estrutura humana era uma estrutura de acolhimento. Então, esse pedreiro, ele não assinava. Quando eu fui fazer o pagamento, pedi para ele assinar o recibo, ele me disse, olha, senhor Tata, eu não assino. E aquilo para mim foi muito constrangedor, né? Até então, eu não era da área de educação, né? Eu sou psicoterapeuta, eu atuava na época como psicanalista clínico, né? E ainda na área, depois migrando por conta dessa vibe que a gente é muito holístico, é muito paz e amor. Então, na área de sociologia. E aí eu disse, olha, para além da comida, porque a fome é algo que não espera. Não. A fome é algo que não espera, né? Porque barriga seca não dá sono. Mas, assim, a fome da sabedoria, a fome da educação, né? Essa fome voraz que é a ignorância, ela engole sonhos, ela se alimenta, ela se nutre dos sonhos. E ela faz com que a pessoa defie e morra desnutrida de conhecimento, de saber seu lugar, de ocupação, de vida. Porque um ser que vaga, perambula, ele não tem vida. É verdade. A vida não se resume só ao coração bater, né? O olho tem que brilhar. E aí eu digo, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu disse, o senhor aceita que eu te libere meia hora antes, todo dia, para eu lhe ensinar a assinar seu nome? Ao término, a gente assina todos os recibos. Ele disse, eu aceito. E aí estava posto o desafio. Eu consegui fazer esse senhor assinar o nome dele. Ao término da obra, ele já estava assinando o nome. Depois eu levei ele para poder fazer a carteira de identidade nova lá no Pedro Melo, em Salvador. Aqui não tinha ainda o saque. Então era assim, era mais fácil. As coisas aqui sempre foram muito difíceis em Camaçari, né? Aí eu já vou falando outra coisa, viu? Fique à vontade. Fique à vontade. Aqui pode. E aí, aqui pode, censura não pode. Não. Então, assim, e aí depois começaram as mulheres a me pedir, seu Tata, eu vou ver um emprego. O senhor pode olhar meu filho? Porque um terreiro de candomblé, ele serve. Ele serve. Fato, né? E as pessoas que se beneficiam dos terreiros de candomblé, elas são ingratas, porque a ingratidão dela é uma ingratidão que vem embalada no papel do racismo. Elas preferem assumir publicamente que são de religiões neopentecostais, porque pregam um padrão, mas elas comem, elas bebem, elas buscam banho de folha, elas buscam conselho, elas buscam acolhimento dentro dos terreiros de candomblé. Mas em público elas precisam dizer que são de outras religiões. Então isso é muito lamentável, é triste. Muito. Mas a gente também não deixa de atender por isso. A gente continua atendendo, porque o princípio da vida é onde o mal não interfere no bem. Se você é bem, você não se contamina com o mal do outro. Tá certo? E aí começou. Aí eu digo, não, já tem muita criança. Meu Deus, aqui já... Um dia eu me deparei com 5 crianças lá em casa. 5 crianças. Eu disse, meu Deus, 5 crianças, isso aqui é uma creche? Aí ela disse, olha, boa ideia, vamos fazer uma creche. O senhor se sente à vontade em falar o ano? Do ano, a escola foi fundada em ela tem 15 anos, conte aí, eu não estou acertando contar, não. Pegou todo mundo. Olha, de humano. Eu sou bom de fazer. Mas de contar não sou. Conta matemática também. Diretor, calcula aí rapidinho. Enfim, ela foi inaugurada em 2011. 2011. Ela tem 14 anos, é isso? 2024? 2009.
2009 com 10, 19 com 4, 23. Então já somei rápido, né? Pronto, então 2009. E 2009, nós construímos, a escola pertence ao terreiro, a Escola Zumbi dos Palmares, ela pertence ao terreiro de Lembá. Fomos nós que construímos, fui eu que construí, com a ajuda de filhos de santo, da comunidade. E nós inauguramos, né? Decidi fazer uma escola. Só para encurtar. Porque eu pensei que, de fato, a comunidade precisava. A comunidade não tinha nada. Era uma comunidade remanescente rural, sem iluminação elétrica, sem água encanada, sem asfalto, sem esgotamento sanitário, mas que o IBGE diz que é zona urbana. E aí a gente pergunta, qual é o princípio de separar o que é urbano do que é rural? É verdade. E aí a gente ainda está como urbano, mas sem asfalto, sem esgoto, nem fossa, sem coleta de lixo. Enfim, era desse nível. E aí fizemos a escola, uma alegria, pensa em um sonho realizado. E que no dia da inauguração foi uma tragédia. Nossa. Só me fala, eu sorri um bocado, mas eu choro também, viu? Somos humanos. E aí eu consegui fazer um convênio na época com a prefeitura, então o prefeito era Caetano, e o secretário de Educação era o professor Luiz Walter de Lima, um homem maravilhoso. Sim, Walter conheci. E o professor Walter entendeu a importância, porque historicamente Camaçari tinha escolas dentro da Assembleia de Deus, Sim. dentro da Igreja Assembleia de Deus, e tem também escola junto com a Igreja Católica, e tinha escola também com Centro Espírita, mas com terreiro de Candomblé não. E aí na véspera de inaugurar, o professor me procurou e disse, olha, eu fui procurado por um grupo de pessoas da comunidade dizendo que não aceita que a gente faça o convênio com a sua escola. Aí eu digo, peraí, mas por que não aceita? Esculhambação é essa? Não aceita por quê? Não. Ele disse, olha, vamos ter que fechar o acesso, o portão que dá para o terreiro, vamos ver. Eu digo, não, eu não quero. Ou a gente vai fazer a parceria como está, posta na mesa, ou eu não vou recuar 1 centímetro para atrás, porque eu não vou dar margem a racismo e intolerância religiosa. Boa. Então o senhor vai fechar a escola das igrejas e dos outros templos religiosos, porque eu vou denunciar o senhor ao Ministério Público. O senhor agora está com 2 problemas, um comigo e outro com os intolerantes. O senhor vai ficar do lado de quem? Arredar o pé? Nunca. E aí ele disse, não tem um jeito. Eu disse, vai ser problema. Pois é. Vai ser problema. Porque eu sou desses, tá bom? Para defender o direito, eu sou uma pessoa... Eu costumo fazer uma autocrítica, assim, uma autoavaliação crítica, que eu não sou nem bom nem ruim. A minha meta de vida é ser justo. E o certo é certo e errado é errado. E eu não posso me render ao que eu combato. Eu não posso. Jamais. E aí, no dia da inauguração, assim, de fato, fizeram um segmento religioso, fizeram cartazes com bíblias, ficaram na frente da escola, fizeram manifestação, pedindo fechamento, um grupinho. E eu chorava, porque eu digo, meu Deus, eu estou fazendo uma escola para dar o que pode dar de melhor à população, que é educação, e eu estou sendo hostilizado, até dizer na comunidade que eu inventei uma escola para sacrificar as crianças em ritual de magia negra. Valeu. Então, assim, a perversidade da intolerância religiosa é algo muito, muito, muito mal, muito malvado. Eles não mensuram o quanto eles destroem pessoas. Em nome de Deus. Será que Deus quer isso? Em nome da fé, né? E aí foi aquele tumulto, aquela agonia. Minha avó estava viva ainda. Faleceu esse ano, com 100 anos de idade, minha avó. Minha avó veio, minha avó chegou para mim e disse, meu filho, você é um homem forte, eu tenho muito orgulho. Aqui pode chorar também. Fica à vontade também, né? Fica à vontade. Eu sou besta. Fica à vontade. Aí ela disse, eu tenho muito orgulho de sua bondade, porque você poderia ter comprado um apartamento, poderia ter feito outra coisa, mas você preferiu fazer uma escola pública. E está passando por isso tudo, mas você vai vencer. E aí foi. No primeiro ano, nós matriculamos 37 crianças.
E uma tristeza, sabe o que é aquela tristeza, o sentimento de impotência? Mas isso só dá mais força, né, Tata? O sentimento de impotência de eu dizer, meu Deus, eu só quero ajudar, eu só quero dar educação, eu quero ver os meus vizinhos formando-se, sendo doutores e doutoras. Como eu tenho alunos hoje que cursam medicina, eu tenho um aluno que é engenheiro, que foi meu aluno, né? Eu tenho um aluno que faz faculdade de direito, então isso faz biomedicina. Então, para mim, isso eu tô de alma lavada, vou chegar lá. E aí, aquela tristeza, aquela coisa, minha esposa muito do meu lado, me ajudando muito, porque o projeto social é meu, não é dela, e ela abraçou, né? Ela é pedagoga também. Parceria. E primeiro ano foi tive algumas mães que me ajudaram muito. Muito. Segundo ano, e aí sempre as querelas da fofoca, da intolerância. Ah, tem um quartinho na escola, tem um quartinho que bota produto de limpeza. Ah, tem um quartinho que tem um diabo ali dentro. São essas hostilidades que o racismo, a intolerância religiosa, o ódio religioso, ele dissemina. E eu digo, gente, como é que essa pessoa pode se dizer que é de Deus? Mas eu não desisti. Resumindo, enfrentei 14 anos. Hoje nossa escola tem 200 alunos, vaga para nenhum, uma lista de espera com mais de 30 crianças para surgir uma vaga, tiver uma desistência em caso de se mudarem a família, que sempre acontece, a gente já atende aquela lista de presença. E o maior IDEB da cidade de Camaçari, entre as 5% mais avançadas do estado da Bahia. Fomos matéria do Fantástico como uma escola exitosa, padrão para que o Brasil pudesse ter, a escola que eu quero, a escola pública que eu quero, a escola que menos se investiu em reforma, em restauração, porque a gente não tem um mobiliário riscado nem danificado, não temos uma parede com um risco, nunca tivemos um acidente com uma criança para cair, quebrar, desmitir um braço, quebrar uma boca. Nós fechamos todos os anos sem registrar nenhum tipo de ocorrência, de acidente, de conflito. E graças a Deus, e a escola é um sucesso, a população me adora, todo mundo me defende, os filhos dos pastores, dos evangélicos, inclusive, gozado, a última pesquisa que nós fizemos, 70% do alunato é de religião neopentecostal evangélica. Eu estava falando isso para Jardel. E todos hoje, homens vão me visitar, e mulheres, adoro meus ex-alunos, meu tio Tata, eu sou conhecido como tio Tata, e abraço, beijo, presente, plantas, flores, visitas, e eu adoro, porque a gente, quando pega para fazer, a gente faz e mostra, e a gente não ensina religião na Escola Zumbi dos Palmares do Terreiro de Lembá. A escola é um espaço laico, como todas as escolas devem ser, porque a garantia do ensino religioso cabe às famílias. Sim. E cabe a liberdade de escolha, de identidade, de expressão de cada indivíduo que deve amadurecer desde criança. Então, todos os nossos projetos pedagógicos, eles são pautados no fortalecimento da identidade, na autonomia, da gente formar a autonomia do pensar, não só cognitiva, mas também do se descobrir. Agora a gente tem um recorte especial para a questão de identidade, né? A questão étnica. Sim. Então, nossa escola toda ela tem enfeites, livros de literatura. A gente procura onde o negro protagonize, porque 95% ou 90%, quem sabe 97%, 98% do público, dos nossos alunos e alunas, são crianças negras. Então, elas precisam se ver quanto protagonista dos contos, das histórias, das narrativas, das experiências exitosas de pessoas que venceram na vida. A gente não conta mais aquela fotinha do negro escravizado com a corrente tomando chicotada. A gente precisa dizer que aconteceu, porque todo mundo tem que saber, porque o que não é dito não é lembrado. Mas a gente precisa contar também que antes disso existe uma história de reis e rainhas, existe uma ministra negra,
existe delegada de polícia da cidade, uma mulher negra, a doutora Maria Tereza, e tantas outras mulheres, professoras, dandaras, mãe menininhas e tantas anônimas que ficaram no anonimato, mas que protagonizam uma história de vitória, de vida, de superação do povo negro, em especial das mulheres negras, que nós estamos também no Julho das Pretas, das mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Se me deixar falar, eu falo. Ah, fica, oxe, inclusive, eu já quero dizer aqui que eu vou lá levar meu currículo, viu? Para ser professor. Faço licenciatura em História, estou aí no último semestre. Eu tive o prazer de conhecer também a escola Zumbi dos Palmares. Já teve algumas vezes. Nós ganhamos, inclusive, o selo quando o governo do estado teve a década afrodescendente, nós fomos a primeira instituição educacional da Bahia a receber o selo de instituição da década afrodescendente. Né? Inclusive, que na cidade a professora também ganhou. Né? Ganhou, lindo, na parabéns. Sim. Foi a educação antirracista. Perfeito, correto. Foi perfeito ali. E além de Tata levar educação também para a comunidade ali do Serra Verde. Ele também tem um eu digo sempre, Tata, que todos os terreiros de candomblé, todos os templos religiosos de religião de matriz africana, né? Agora, esse termo, como eu disse, está bonito agora. É bonito, né? Bonito, né? Eu digo sempre, Tata, que todos os terreiros eles são uma extensão da casa ali daquela região, do entorno, né? Sim. E sempre você vê que os terreiros, eles acolhem aquelas pessoas ali no entorno, eles alimentam, eles dão um abraço, dão uma palavra de conforto. E eu vejo que a gente não espera que ninguém faça santo, nem seja de candomblé. A gente não chama ninguém. Não tem isso, né? E eu vejo que o senhor ajuda muito a comunidade com alimentação também. Porque a fome não espera, né? Fome é uma miséria, querido. A pessoa ter fome a gente passa da hora de comer, se treme. Imagine quem de fato não tem. Então, assim, a gente entender que a segurança alimentar e nutricional é algo de extrema importância, a gente precisa ter empatia e ver que as pessoas... Esse buzino na minha porta bate, e que antigamente nem porta eu tinha, que o terreiro nunca teve porta. Né? E quando eu via, eu tava lá. Danilo, querido, eu tava almoçando, aí passavam, hoje já tem o portão, né? Sim. Tem que botar portão, apesar que nunca não tenho problema com ninguém. Nunca fui assaltado, há 28 anos, nunca me roubaram um pinto, quanto mais uma fruta. Todo mundo respeita. É serviço prestado, entendeu? Aí passava com a fardinha da escola, os meninos, 3 irmãozinhos, meio-dia. Aí vim aqui ver o senhor, dar um abraço no senhor. Aí eu digo, meu filho, que bom. Tava indo pra escola, né? Almoçaram? Não. Aí o coração... Ele vai me dar um abraço. Dá logo uma pulsada legal. Foi filar meu feijão. Me dá um recado. E aí eu digo, vai, meu filho, lave a mão, venha, bote ô Lulu, ou quem seja outra mulher que tá na pia, com casa de candomblé, quem mexe na panela são as mulheres. Ô, minha filha, bote comida pra esses meninos aqui, por favor. Vá, meu filho, olha a hora pra não se atrasar. Vambora, dê a mão ao seu irmão, adiante do seu lado. Eu resolvo tudo na comunidade. E eu não prego religião a ninguém. Eu já fiz 2 partos, não tinha SAMU aqui, de noite, briga de casal, briga de vizinho, tudo para na minha porta. Eita! Briga de terreno, que invadia 1 metro, briga de som alto. Todos os conflitos da comunidade vão buscar Tata Ricardo. Aí os filhos gritam, meu tio Tata, corre, pai tá batendo em manhinha. Eu digo, que inferno. Eu acabei de subir, tomei banho, tô de cueca, descansando. Que vida de pai de santo. E em um terreiro de candomblé, querido, a gente não tem hora, não tem placa, horário de funcionamento, hora do culto. Casa de candomblé é casa que a gente sabe que se bater a qualquer hora tem água. 24 horas. Né? Quando, por exemplo, há uns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, quando não tinha água, eu ganhei sei quantos mil metros de... Caixa d'água? Não, eletroduto. É um tubo preto que passa energia. Porque não tinha água e era o mais barato. Um cliente me deu de presente. Eu botei de lá de cima, de onde é tia Bia, sim, e veio até a porta do meu terreiro. Eu botei uma torneira
uma torneira e deixei a rua toda pegava água no meu cano. Eu nunca disse feche, porque todo mundo tem sede. Inclusive a igreja evangélica do meu bairro foi construída com a água do terreiro. Entendeu, querido? Que massa, mesmo. Então, assim, hoje tem um bocado de casa, todo mundo me chama de tio, os homens velhos casados com filho, porque eu não faço asepsia. Candomblé não tem dicotomia. A gente não tem dicotomia porque a gente não entende o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é bem. Todas as pessoas merecem serem acolhidas. Independente de etnia, de classe social, independente de sexualidade, de orientação, independente de religião. Quando eu distribuo um alimento, é tradição. Eu faço a ceia de Natal. É um calendário cristão, o nascimento de Jesus Cristo, mas que a gente de Candomblé aproveita todos esses momentos para celebrar a vida e a família. Então eu faço uma grande ceia e distribuo para todo mundo. Eu não pergunto nome, CPF, identidade por cadastro, nada, porque a fome não tem identidade. Se bem que a gente sabe que é preto, pobre, favelado, Exato. É mãe solteira, né? A gente sabe qual é a população que sofre mais a vulnerabilidade social, mas está na fila porque está com fome. E aí eu dou a todo mundo. Esse ano a gente atendeu 700 pessoas com a cesta natalina. Entendeu? Eu acompanho tudo. 700 pessoas é muita gente. E eu cozinhei. E chega Natal, eu durmo. Meus filhos dizem, meu pai... O senhor cozinha todo ano, eu cansado, meu filho, meu Natal, Papai Noel desce pela chaminé do meu coração quando eu dou comida às pessoas. Eu não vou estar comendo peru e saber que ao redor da minha casa tem pessoas passando fome. A gente vê muitas ações proselitistas, marquetistas, marqueteira, não é marquetista, marqueteira. As publicidades, né? Mas assim, o candomblé, isso é o dia a dia. Isso é o dia a dia. E assim, acidente, parto, meu carro era a ambulância da cidade. Agora não pode, porque uma vez a polícia, quando eu cheguei, não me conhecia, disse, o senhor deu socorro? Eu disse, espere. Eu disse, meu senhor, eu sou Tata Ricardo. Não para dar carteirada, porque eu não gosto disso, mas para dizer a ele que eu tenho identidade, eu sou um líder comunitário, eu sou um sacerdote, e que se eu tivesse de batina, ele não me tratava assim. Então, senhor, peraí, fique calmo, eu vou ligar para o comandante, o senhor não me maltrate. Porque eu estou aqui servindo a população no desígnio da ancestralidade. Eu sou um líder. Eu quero que me respeite como se respeita toda e qualquer pessoa que merece, precisa e deve. Então eu não aceito que me distrate, não. Sou um homem de candomblé. Eu raspei santo. Então eu não sou bagunça. Por isso que não gostam de mim. Porque eu sou ousado, mas eu sou ousado. Sou ousado porque nosso povo de candomblé, historicamente, não só na cidade de Camaçari, na Bahia, o estado mais negro fora de África, uma cidade que ainda separa o povo de candomblé. Os políticos chegam no palanque, todo mundo quer ser evangélico, mas na hora de pedir voto vai pro terreiro. Exato. Então, assim, se ele está no poder, ele precisa traçar, desenvolver um plano equânime, respeitoso, que inclua e tenha garantia de todos os direitos de toda a população. E aí eu não aceito migalha, porque eu não vou disputar cesta básica que a gente não precisa. Tem alguém que precisa, mas a gente, além de cesta básica, a gente quer políticas públicas. Claro. Perfeito. A gente quer pontuar no plano de governo. Exato. E Tata, trazendo um pouco também assim, né? Porque a gente acompanha o senhor, né? A gente sabe das suas andanças, como o pessoal costuma dizer. E aí, na sua fala, você sempre fala, né? Que você é uma pessoa afrontosa, trazendo assim para o cotidiano. E que bom que você é uma pessoa. E que bom que você é uma pessoa afrontosa e que temos o senhor para poder pautar e nos defender. Eu falo assim, aí as pessoas falam, mas defender como? De todas as formas possíveis que existem. E aí também trazer a experiência do senhor no sentido da sua viagem fora do Brasil, né? Foi pra África, viajou. Como foi essa experiência? Trouxe o que pra gente de bom? Muita coisa que eu sei. Querido, mas é legal contar essa história pra gente também. Eu venho de uma família pobre, né? Sim. Então, todo pobre quer viajar. Todo pobre quer viajar, né? Então, pra mim, não foi diferente. Eu sou oriundo de escola pública, de uma mãe separada, mas que pra gente, os valores e princípios éticos eram algo muito forte. Eu sou incapaz de machucar uma pessoa. Eu me defendo. Sim.
Mas eu desafio qualquer pessoa a dizer, em qualquer lugar, que eu fui agressivo, que eu fui ofensivo, que eu desrespeitei. Então, assim, é da minha estrutura. Eu gosto muito do cuidado, do carinho, da empatia, de eu me colocar no lugar do outro, de eu não machucar, porque dói também. Agora, eu não arredo o pé do meu direito. Então, eu sou um homem mesmo que toca e danço. Então, é muito tranquilo. Mas eu tento mediar. Eu sou defensor da mediação do conflito. O senhor é o prefeito dali da região, né? Vamos intitular agora sim, viu? É mesmo. Mas sem partido político, Sim. porque eu nunca fui filiado a nenhum. A Tata Ricardo é candidato, não sou. Não fui candidato, nunca fui, não sou e não serei, porque o meu inquice e meu caboclo, meu pai sultão das matas do Jiquiriçá, diz que para eu ser candidato a alguma coisa, eu saia do sacerdócio do terreiro, que ele não aceita metade não é inteiro. Então, eu queria, mas não posso. Aí viajei, né? Viajei, fui. Na verdade, eu recebi um convite. A primeira vez que eu fui. Na viagem exterior, eu fui primeiro para. Já fui no Paraguai, Argentina, eu fui na Europa, em alguns países, Portugal, Espanha, fui para África, continente africano, eu fui para Nigéria, África do Sul, para Angola. Fui em alguns lugares. E essas experiências foram alguns bairros ali de religião, Salvador, que ele Salvador, foi, né? alguns bairros aqui ali. do lado. Não, mas foi Parafuso. com muita dificuldade, viu? Foi com muita dificuldade. Eu tinha necessidade de fazer essa viagem para que eu pudesse, de fato, fazer o processo de reafricanização. Apesar que eu não me submetia a nenhum ritual lá. Queriam raspar minha cabeça, queriam fazer a obrigação de... Não, eu digo, não, eu já tenho uma cabeça feita lá na Bahia e eu não sei, o ancestral saiu daqui, mas ele hoje já é baiano. Então vai que faz uma coisa dar errado, choca o que eu já tenho com daqui. É muito diferente. Na verdade, existe uma essência muito grande do tradicionalismo, né? A gente vê que, de fato, o candomblé é sabido que ele passou por uma reestruturação cultural, até por conta do ambiente, da condição, do acesso. Então, ele precisou se reestruturar, ele se reinventa, mas ele garante a essência, a imaterialidade, o intangível é o mesmo. Mas a gente é fantástico, como, por exemplo, eu chego lá, eu canto um oriqui, uma cantiga, que oriqui é na nação Yorubá, né, pra gente do Angola-Venezuela. Então, eu cheguei na Nigéria e eu tirei um oriqui para o rei, e todos se emocionaram, e eu também, abestalhado, me emociono. E aí, tem uma cantiga que a gente canta muito aqui, que ela é tradicional lá para a família. E quando eles não acreditaram... aquela coisa, e eu digo, meu Deus, você está entendendo? Então, isso é importante porque os mais velhos e mais velhas, a gente tem que entender que o candomblé é uma roda que já está rodando. E eu cheguei, ela já rodava há muito tempo. Eu sou muito pequeno, eu não descobri candomblé, eu não inventei candomblé, eu não tenho o poder de redescobrir, de reinventar, de repintar, de reescrever candomblé, porque candomblé não é invenção, é tradição. É tradicionalismo. Eu aprendi com meus mais velhos e mais velhas. De fato, a gente tem algumas mudanças por conta da evolução. Vestuário, são coisas que, se a gente pegar uma fotografia de 10 anos atrás, a gente já vê o corte do cabelo diferente. O sapato, o calçado, o vestuário, a estética, até a arquitetura. Então, isso é uma questão... de evolução, mas a gente precisa preservar a imaterialidade, o intangível, é o que a gente não toca, mas que está vivo dentro do coração. E em África existe isso e a gente tem uma similaridade, uma semelhança muito grande. Eu tinha horas que eu achava que eu estava em Salvador. É o mesmo povo, a mesma cara. É o povo bonito, aquele povo lindo que a Bahia tem. E aí fui, e aí cantei. Choro, ileuau, choro, ileuau. Esse caupê, oiê, esse caupê, cauama, choro.
Au, au, choro e leu, au. Au, au, choro e leu, au. Au, au, choro. Aí te emociona. Sim. Eu ia pedir pro seu Esse cantar. caupê, oiê. Esse caupê, cauama, choro. Au, au, choro e leu, au. E aí consegui também fazer esse intercâmbio. Eu trouxe o ministro do turismo da Nigéria, ficou hospedado aqui em Camaçari. A primeira vez que veio ao Brasil, se hospedou no terreiro de Lembá. Inclusive lançou um livro, ele publicou um livro, o lançamento desse livro no Brasil foi no terreiro de Lembá. Fadip, Achamu Fadip. Ele era ministro do turismo da Nigéria. Ele lançou o livro no nosso terreiro. Eu consegui trazer também pela primeira vez aqui, se hospedou em nosso templo, no terreiro de Lembá, a rainha da República Democrática do Congo, Diambi Kabatsuila. Ela veio para nossa casa, recebeu visitantes e ficou hospedada, porque quando ela chegou, ela não estava prevista de se hospedar no terreiro de Lembá. Mas quando ela adentrou, nós recebemos ela e cantamos. E Camuximbeuanga, que eu amei, olha Dundure, Camuximbeuanga, que eu amei, olha Dundure. Essa cantiga diz que o amor me trouxe. Foi com o coração cheio de alegria que eu cheguei até aqui. Então, a gente canta isso para ela para mostrar que mesmo atravessando um continente, né, a gente consegue manter viva a ancestralidade banto, congolesa, afro. Então, a Bahia é um pedaço de África. E quando ela entrou, ela se emocionou, ela incorporou, ela chorou, ela dançou, ela disse, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui no terreiro de Lembá. Mas não tem como não se emocionar com a energia daquele lugar. Eu adoro, é lindo, Maria. né? É lindo. Ali é um pedaço, na verdade, minha vida toda foi dedicada a edificar aquilo, né? Alguns irmãos, algumas pessoas até dizem, para que fez um terreiro tão grande? É para chamar atenção. Não é para chamar atenção. É para, de fato, garantir que a ancestralidade tem um templo tão quanto. A gente vai na cidade, lindo, né? A gente vai nas praças, nos bairros mais nobres dos lugares, são igrejas. Porque os terreiros têm que ficar ainda nos quintais. A gente tem que preservar os nossos quintais, porque são nossos segredos, nossos mistérios, nossos aôs, nosso cutitó, nossos assuntos. Porque no quintal é que tudo acontece. Mas eu também quero coroa grande, porque eu também sirvo a um rei. Claro. Tem que acabar com isso, candomblé. Humildade não é pobreza. Nosso povo deixou de ter porque foi roubado. Roubaram o direito dos terreiros ter balaústres, rococóis, arabescos, folheados de ouro, porque na África tem. As pessoas, na África tudo é muito simples. Quem fala isso é porque não conhece. Tem a simplicidade do povo, mas os templos escondidos, só quem pode adentrar é quem é do axé, do gunzo. Lá dentro é tudo no ouro. E quando o senhor falando isso, eu lembro bem das igrejas. Você vai no Pelourinho, você vai às igrejas católicas todas. Um abuso, querido. Tanta gente. Eu não vou falar inclusive isso. Inclusive reformada pelo governo. Eu vou até pedir um aspas aqui, porque eu falei um abuso, para não parecer que é uma fala intolerante. Né? Até porque eu combato a intolerância. Eu não posso ser intolerante. Então, que fique registrado meu respeito à Igreja Católica, mas de fato ela é muito rica, podia dividir com os pobres um pouquinho. Importante, viu? Reparação histórica. Eu tive já no terreiro, mas eu era pequeno. Eu se não me engano, era o quê? 2012, 2013, tive com meu pai lá. Tem muito tempo, não tenho muita lembrança. E quem é seu pai? Regis de Logoedé, do Jardim Limoeiro. Acho que o senhor conhece ele já teve no seu terreiro. Posso conhecer de nome, não tô... Depois você me mostra uma foto. Deixa eu mostrar. O senhor deve conhecer. Ele é filho de santo de quem? Você já é de casa daqui, pelo amor de Deus. A última vez só Deus sabe que é quando a gente morrer. E mesmo assim a gente vem em espírito. Ele vai sempre lá, teve o Caruru, que ele foi também. Foi o seu aniversário. Foi aniversário ou foi festa? Não, foi o Caruru, não foi? Danilo é um querido, ele é um homem maravilhoso. Ele é um homem bom e ele sabe do carinho que eu tenho com ele. Pela mãe dele, por Dona Domingas. Eu sou eleitor dela. A mãe dele era dinossauro, né? Do Conselho Tutelar daqui de Camaçari. Mas quando a gente precisava de qualquer coisa, o primeiro nome era ligar para a Dominga. A Dominga sempre estava disposta, sempre disponível, nunca disse não. Ela é um mulherão.
Acho que por isso que eu sou assim, puxei ela, né? Eu acho Pouco. que você puxou pouco. Tinha que ser mais um pouco na pegada do Um pouco Migas. melhor, né? É, uma versão mais melhorada. Brincadeira, viu? Pelo amor de Deus. Quando o senhor falou do imaterial e do material, e aí não tem como não lembrar do conselheiro de cultura que o senhor tem feito um trabalho fantástico nessa pasta, né? Se é assim que eu posso gosto. dizer. A cultura, né? É, Camaçari também tem... Eu fui presidente Foi do presidente conselho. do conselho, Daqui foi. duas gestões. Duas gestões, né? Eu E fiz agora no os estado, editais, no os editais de prêmio de mestres e mestras da cultura popular. Fui autor. E assim, a gente pode fazer algumas coisas, a gente é abusado, né? Porque o povo de Candomblé, de fato, a gente pode requerer algumas políticas públicas que não é favor, é direito. Sim. E a cultura, quando se criou, quando constituiu o Conselho Municipal de Cultura da cidade de Camaçari, eu fui na primeira leva, nesse ato constitutivo dele, eu fui eleito conselheiro, inclusive o mais votado da cidade de Camaçari. Eu fui eleito para o segmento de patrimônio material e imaterial. Como ele foi o primeiro ano, foi a criação do conselho, ele tinha que ser presidido pelo secretário de Cultura. O regimento dizia isso, que na época foi Vital Vasconcelos. Eu acho que foi 2007. Não, antes, 2005, alguma coisa assim. Enfim. Aí depois eu disputei a eleição de novo, ganhei também mais votado. De novo. E não fui o presidente. Só que depois eu já saí, porque eu entendo que a gente tem que abrir caminhos e deixar outros irmãos caminharem. Perfeito. Eu não gosto de ocupar espaço. Espaço não é para ser ocupado. O espaço ele é para ser... a gente precisa ocupar historicamente, culturalmente, politicamente, mas a gente precisa garantir que outras pessoas também ocupem. Porque isso é feio, você querer ser dono da cadeira. A cadeira que pertence a mim é a cadeira que está no terreiro de Lembá. E aí passei pelo Conselho de Cultura de Camaçari, depois saí. Aí eu saí, o conselho ficou uma merda. Não tinha nada para povo de Candomblé. Tinha nada. Aí eu digo, eu tenho que voltar. Aí voltei. Povo de capoeira, povo de comunidade tradicional, porque a gente precisa ver o que historicamente tem direitos negados. E é esse povo que eu gosto, porque eu sou esse povo. Eu sou desse povo. E aí eu voltei, ganhei de novo e disse, agora eu vou ser o presidente. Ganhei também por unanimidade. Já não era mais gestão, né? O secretário que tinha que ser. Não, a secretária, eu ganhei, eu fui presidente na primeira gestão da secretária Márcia Tude. Né? Que 2017, é uma pessoa maravilhosa. Márcia é muito parceira, né? Eu gosto muito de Márcia. Na verdade, os secretários de cultura que passaram por Camaçari, eu gosto de todos. Né? Todos foram muito atenciosos, todos fizeram muitas coisas, contribuíram, todos deixaram de fazer também. Então, mas todos tiveram sua contribuição positiva. Então, Branca é maravilhosa, minha amiga Branca Patrícia é uma mulher fantástica. Ivonildo, desculpe, é o irmão Ivonaldo. Também era da cultura. Sim. Vital Vasconcelos, depois a gente teve Branca, depois agora Márcia, né, que já está na segunda gestão, que já está aí com 7 anos, né, eu acho que isso. Aí eu ganhei a eleição, fui presidente, fizemos muito trabalho, fizemos a Vila da Cultura, foi na nossa gestão do conselho, eu disponibilizei na época R$900 mil de aporte financeiro para investir na Vila da Cultura, mais de quase R$3 milhões em editais. Então eu saí da presidência do Conselho Municipal de Cultura da cidade de Camaçari e deixei já aprovado editais para outro ano para mestres e mestras da cultura popular, premiação sem prestação de conta, garantindo o prêmio pela história de atuação desses mestres e mestras, e ainda deixei sem dívida nenhuma, porque eu encontrei, quando eu assumi a presidência, um conselho com uma dívida de 400 mil, eu deixei no fundo quase R$1 milhão ainda para ser gastos. Então eu acho que eu fiz uma boa gestão. Tive as contas aprovadas,
E é isso aí. Se me retar de novo, eu volto. E aí foi pro Estado. Aí foi pro Isso, Estado. atuação Foi pro no Estado. Foi pro E a Estado. votação também no Estado. Eu sei que foi... Eu gosto Votação disso. bombada, viu? Eu tenho Maria. essa vaidade. Eu não escondo que eu gosto, porque eu acho que a gente de candomblé, ou a gente de tudo que faz, tem que fazer bem. Muito. E aí eu ganhei também no Estado com a maior votação da história do Estado da Bahia. Né? Então, foram eleitos 10 conselheiros, juntando a votação dos 10, a minha foi maior do que a de todos. Então, eu gosto, eu não escondo que eu tenho essa vaidade, mas é porque eu sou um homem de candomblé, eu carrego o equeté, eu carrego o fio de conta, e quando eu entro lá é para dizer a eles, olha, eu não vim sozinho. Eu tenho aqui 500 pessoas que estão do meu lado, porque é uma gestão compartilhada, coletiva, do povo de candomblé, do povo que as pessoas ainda acham que a gente só fuma charuto e bebe cachaça. Mas a gente tem, nos terreiros, tem muitas pessoas boas, tem muitos bacharéis, licenciados, especialistas, mestres, doutores, pós-doutores. A gente precisa acabar com esse conceito demodé, ultrapassado, mofado, escarnecido, de que o povo de candomblé é um povo que vive só atrás de migalha. A gente não quer migalha, a gente quer o que é direito, e direito é direito, não é favor. Perfeito. Verdade. Tata tem um quadro no nosso programa que a gente pede, né, Jardão? Sim, sim. Menino, de novo. É o que? Já tá acabando, né? Eu não falei nada, não falei nem quem eu sou. Você nem me perguntou quem é Tata Ricardo. É o tipo que voa. A gente vai esticar mais, viu, diretor? Mais É umas o quê? 3 Quanto horas, tempo tá? A gente já tá falando há quanto tempo? Há 1 hora. Ah, mentira. Gente, é muito E que a rápido. gente pede, Tata, que o convidado conte pra gente um caso engraçado, hilário que aconteceu na vida dessa pessoa. Meu Então, Deus, o conta que eu aí mais pra tenho gente. é isso. Compartilhe Eu com a costumo gente. dizer o seguinte, minha vida é marcada por alegrias e tristezas, Sim. mas ela é carimbada pela felicidade. Então, assim, não tem... culturalmente tem aquele conceito do anjo e do diabo, que eu não acredito nem em anjo nem em diabo. São arquétipos do cristianismo, eu respeito, mas assim, eu vou usar Eros e Thanatos, a psicologia. Sim. Então, o bem e o mal. E eu saio, eu me deparo, eu recebo sorrisos e eu recebo olhares afrontosos. Se eu não souber quem sou eu vou deixar de ser quem eu sou para ser quem o outro quer que eu seja. E graças a Deus eu fui muito bem informado afetivamente, moralmente por minha mãe. Então, minha mãe é uma mulher assim, muito forte. Minha mãe é um exemplo. Minha mãe é um exemplo de honestidade, de força. E isso pra gente é... Você quer que eu conte uma alegria, uma tristeza? Um caso engraçado. Poxa, Que um caso aconteceu, senhor. engraçado. Teve um aqui que veio Meu aqui, Deus. não posso dizer não, mas o programa já saiu no ar, que ela contou uma história que ela Caso tava na rua e sim. Ah, sim. Não, sim. caso Inclusive, engraçado. ela sumiu agora, a Negra Sim. Magna. Ela sumiu lá com certeza. no conselho. Meu grupo, minha chapa lá na... Onde Tata bota a mão, meu irmão. Na verdade, olha só, Negra Magna é maravilhosa. Negra Magna é uma mulher forte, uma mulher do bem, uma mulher fantástica, que acho que Camaçari é injusta com Negra Magna. Negra Magna, eu liguei para ela e disse, Negra Magna, vai abrir inscrição do Conselho Municipal de Cultura para instituições sociais. Você entra e concorre. Mas meu pai, eu não quero. Venha, minha filha, venha. Tem que ser você. Ela veio e ganhou a eleição. Aí se recandidatou, ganhou também junto comigo. E aí eu fui para o estado, aí levei ela. Ela disse, meu pai, vai, minha filha, a gente vai fazer sua campanha, você vai ganhar. Ganhou, hoje ela é a vice-presidenta do conselho. Então, ela é fantástica. Aí é o seguinte, eu tenho algumas histórias, né? Eu tenho uma história, eu vou falar de intolerância religiosa. Pode contar. Eu vi aqui no Ministério Público, ver um processo de intolerância religiosa. E eu estava em pé na porta, esperando um Matambeci, uma filha de santo minha, que estava vindo. E passou uma senhora, aí me deu bom dia. Bom dia, eu sou muito comunicativa, eu sou muito alegre, eu sou uma pessoa que eu falo com todo mundo, eu gosto da vida. Eu disse, bom dia.
Tudo bem? Como é que tá a senhora? Tudo bem. Aí eu vim trazer um recado para o senhor. Eu disse, pois não. Pensei que fosse da promotora, de alguém que eu estou esperando, né? Aí ela me disse assim, Jesus mandou dizer que o senhor já está escolhido para assumir um ministério para ser pastor. Eu digo, a senhora está dando o endereço. Olhe na carta se o remédio. Olhe se o destinatário sou eu, porque eu acho que a pessoa não pode ser eu, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver, minha senhora. Aí eu brinquei até para não ser grosseiro, porque é uma mulher e eu respeito as mulheres. As mulheres, elas são dignas de todo respeito, né? Os homens também, mas um homem a gente já tem pouca paciência, né? Se me gritar, eu grito. Se me sorrir, eu sorrio. E eu sou desse nível, eu sou behaviorista. Eu sou sacerdote, mas as pessoas têm que entender que os sacerdotes são humanos. E aí tem uma música que diz o seguinte, aí eu já misturo tudo, né? Quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso pra não ser de carne e osso. Para não ser de carne e osso. Eu sou de carne e osso. Eu não sou hipócrita. Eu sirvo ao Deus da verdade. Eu não posso andar com a mentira. Se eu estou triste, eu digo. Se eu não gostei, eu falo. Se eu estou alegre, eu sorrio. Eu não saio agredindo, mas eu me defendo porque eu sou humano. E um humano que vive sem sentimento, ele já morreu ou ele está encenando. Não é o meu caso. A gente de Candomblé não tem isso. A gente é do sorriso e de dar um show também. E aí ela disse, não, é o senhor mesmo. Jesus mandou eu vim aqui dizer ao senhor que o senhor vai assumir um ministério. Eu disse, não, minha senhora, pelo amor de Deus. Ô, minha senhora, olha, em nome de Jesus, eu vou usar... Pelo amor de Deus, me deixe em paz. Eu vim aqui tratar disso. Ó, eu vou até subir, eu vou subir. Ela disse, não, eu vou com a senhora. Eu disse, minha senhora, eu vou chamar a polícia. Não tem nada não, eu digo porque eu estou cumprindo a ordem de Jesus. Eu digo, minha senhora, pelo amor de Deus, a gente vai brigar uma hora dessa. Eu digo, vamos embora pro carro. Eu entrei no carro, ela abriu a porta e entrou no meu carro. Oxi. Ela entrou e não foi dizer que era uma senhora... uma senhorinha, uma meia idade, devia ter uns menos de 60, 50 e poucos anos, bem vestida, com boa aparência, boa dicção, uma narrativa sólida, via-se que era uma pessoa que teve acesso à educação, que estudou, mas que naquele momento ela estava com o superego dela neutralizado pelo fanatismo. Ela estava agindo com imprudência, né? Ela entrou no carro. Aí eu pergunto... Não terminou não, viu? Não terminou não. Ela entrou no carro. Eu disse, minha senhora, você entrou no meu... Entrei, eu vou com o senhor até o senhor aceitar. Eu, não, pelo amor de Deus, eu não mereço isso. Minha senhora, eu vou chamar a polícia. Ela desceu, eu subi. Ela subiu, me acompanhou no elevador. Disse na frente da promotora tudo. A promotora chamou a polícia. Ela disse ao policial, eu vou, mas eu vou continuar dizendo isso. Chegou na frente da delegada, ela disse a mesma coisa, e aí eu quero dizer assim, olha a que ponto a intolerância religiosa chega. A que ponto a intolerância religiosa chega. Aí eu pergunto aos senhores, e a quem está assistindo também, se eu arrasto o carro e essa mulher disse que eu mantinha ela em cárcere privado. Então a gente precisa se atentar o grau de loucura, de insanidade, de fanatismo, de extremismo. Porque igual essa senhora, existem pessoas que... Eu já fui cuspido no rosto. Meu Deus. No elevador. Eu fui para a posse de uma Yalorixá que estava tomando posse de um projeto, um programa do governo do estado chamado Mulheres da Paz. Sim. E aí, quando eu entrei no elevador, a assessorista cuspiu no meu rosto. E aí a gente fica dividido, porque quando a gente chega numa audiência, o juiz chega pra gente e diz assim, ô pai Tata, o senhor é um homem espiritualizado, perdoe, aceite o pedido de desculpa, porque na frente da polícia, na frente da autoridade, todo mundo se arrepende e pede desculpa, mas quando sai já xinga de novo. Comenta o mesmo crime. Exatamente. Comete o mesmo crime. Não, mas não foi bem assim, me perdoe, eu tô arrependido, me desculpe, mas mata. Uhum. Então, assim, e aí eu ainda sou colocado na condição de ser ruim, ser intransigente, de não aceitar desculpa. Entendeu, querido? Olhe como a todo instante o racismo ele é perverso. Demais. E olhe que eu sou de pele clara. Porque eu tenho um privilégio, porque eu não nasci preto de pele. E na Bahia, quem nasce preto, nasce sentenciado. Eu sou um homem de candomblé, eu sofro racismo religioso. Mas eu não posso
tirar o lugar de fala de um homem ou de uma mulher negra retinta, porque a sociedade não quer. Sociedade, eu preciso reconhecer. Mesmo sendo baiano, sendo soteropolitano, tendo uma ancestralidade africana indígena, mas os fenótipos diz muito. Então a gente precisa respeitar tudo isso e a gente precisa quebrar tudo isso, né? E aí eu vou contar ontem, eu fui pro médico fazer exame, né? Aí peguei, baixei o plano é digital. Aí dei a mulher meu celular para ela ver a carteira. Aí eu gritei, perdi meu telefone, meu Deus, meu telefone. Isso O telefone estava na minha mão e eu gritei bem alto. Ô, gente, quem viu o telefone aqui, eu levantei e caí. E o telefone na mão. Eu sou muito alegre, eu sou muito feliz. Que bom. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu nunca perdi nada na minha vida. Eu nunca fui roubado. Eu tenho poucos inimigos. Porque quando eles me conhecem, eles se apaixonam. Eles se tornam meus amigos. Eu escolhi viver com amigos. Eu sou fiel. Eu sou leal. Eu não falo mal das pessoas, eu falo na frente. Já presenciei alguma dessas A pessoa chega assim, sem grito, eu não dou palavrão, eu não xingo. Não. É algo que não faz parte da minha vida, palavrão. Né? Não me cumprimente. Você é mal, você é ruim comigo, não tem que me abraçar. Nossa. Então a gente precisa ser sincero, né, querido? Que massa, eu já quero ver um momento desse, viu? Mas sem fazer com censura, né? Não, eu não gosto de... Não. E aí, menina, eu vi o que você... Não, deixa pra lá, já passou, não quero comentar sobre isso. Porque a gente tem que agir na hora certa. E o passou, acabou. Tem 3 coisas que não voltam mais. A flecha atirada, a palavra dita e a oportunidade perdida. A gente tem que pensar muito no que diz. A gente tem que agir na hora certa, nem antes nem depois, para não perder a oportunidade. E a flecha, a gente tem que atirar e caçar, lembrando que a gente tem fome e que só tem uma flecha, e que a caça nem todo dia é caça. Às vezes ela está camuflada, hibernada, descansando, ou está guardada naquele dia, o anjo da guarda dela está forte e ela não vai virar comida na nossa mesa. Então a gente tem que ter inteligência, porque a cabeça de um homem faz dele rei. Gente, é demais. Já viu que o nosso papo aqui hoje foi super rico, né? Em todos os aspectos. Uma pessoa renomada, inteligente, da cultura, de candomblé. Importante falar isso, né? Com certeza. O meu maior Com orgulho certeza. é ser de candomblé. O candomblé foi meu norte. Foi minha régua e compasso. Se eu não tivesse candomblé, eu não era quem eu sou. Eu, quando eu vi Tata a primeira vez, né, Tata, desde quando eu vi a primeira vez, sempre vestido com as roupas da religião, da ancestralidade, eu fiquei abismado quando eu vi. Falei, meu Deus, eu não tinha, até então não tinha visto. Em Camaçari, né? eu protagonizei. Existem muitos terreiros antigos que a gente tem que contribuíram muito na cidade de Camaçari. A gente não pode deixar de lembrar disso. Existem mães de santos, pai de santos, que contribuíram muito politicamente, socialmente, culturalmente, mas politicamente eu acho que eu trouxe uma contribuição, porque eu quebrei, historicamente, eu fui um dos primeiros pais de santo a entrar com indumentária dentro de uma prefeitura. E até o dia de hoje o senhor é a nossa maior referência de candomblé. Então, assim, mas eu respeito os meus mais velhos e mais velhas que nessa cidade estiveram antes de mim, porque eu também só estou aqui porque eles estiveram. Então a gente tem que respeitar. Cada um tem um tempo, né, querido? Sim. Então a gente tem uma cantiga de candomblé que diz isso, né? Das penas, que cada pássaro tem sua cor e cada um não tem que querer voar à altura do outro. Né? A gente tem... Cada um tem seu elemento, sua atuação, sua importância. E quando a gente conseguir compreender a importância de todos nós juntos, a gente vai formar uma muralha. Verdade. Porque todo mundo junto é melhor do que um sozinho. Certeza. É verdade. Você ia contar a história, não contou? Eu que cortei? Não, você não cortou, não. Não, você quer falar mesmo, né? Da primeira vez que eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu. Até então, eu particularmente, nunca tinha visto, né? A gente via sempre as mães de santo vestidas, né? Mas um pai de santo até então não tinha visto. E eu fiquei encantado quando eu vi aquilo, né? Eu falei assim, que indumentária forte, que diz muito sobre a nossa ancestralidade, que diz muito sobre a nossa
desculpa sobre os nossos antepassados. Então eu fiquei encantado quando eu vi aquilo. E aí depois que eu fui... Mas eu sofri muito aqui nessa Imagino, cidade, viu? eu imagino. Uma cidade que ainda se porta de forma provinciana. Camaçari é uma cidade muito preconceituosa, muito intolerante. Aqui as pessoas consomem no escondido. Sim. Elas são usuárias de tudo isso que elas abominam no escondido, e em público elas são boas samaritanas, representam a família cristã. Imagine. Não é assim Isso que é a gente vê complicado. que o comércio aqui de tudo tá tudo farto. Eu não posso falar não que a gente está sendo gravado. Senão as brunas... A gente vê tanta gente tirando onda de bom samaritano da família, mas fazendo horrores. E a gente de candomblé não tem, porque não existe pecado pra gente de candomblé. O pecado pra gente é o mal. Mas você, a forma de amar, de você ser livre, o candomblé não prega isso, não. O candomblé não aprisiona almas. A gente diz que todo mundo tem que ser livre. Agora a gente tem que ter responsabilidade, ser comedido, ter cuidado, ter responsabilidade com a nossa vida, com o nosso corpo, com o corpo espiritual, com a psique, responsabilidade social, coletiva, com a família. Responsabilidade é uma coisa, pecado é outra. Porque as pulsões existem. E sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar. Candomblé não tem ex nada. Candomblé é atual tudo. A gente é o que quiser. Porque toda forma de amor vale a pena. Sou fã desse homem. É isso, gente. Infelizmente. E o presente que eu trouxe? Claro. Eu tinha esquecido. Não é um presente, é uma lembrancinha. Tudo isso aqui foram de Não, convidados. eu não trouxe vieram. livro, porque ninguém vai parar aqui para ler livro. Então, se é do programa, eu preciso também, tão quanto, trazer alguma coisa que impactue, que o telespectador, que a telespectadora possa ver e identificar. Tão certo assim, o tambor chega a tocar. Eu acredito que tudo tá certo. Tá vendo? Tá? Como é que a gente... Deixa eu botar aqui no chão. Presentes são vocês que abrem. Olha. Obrigado. Com cuidado. Claro. Que lindo, gente. Mostra aqui. Eu trouxe assim, pra gente a comunicação pertence a Enzila, Exu, orixá da comunicação, orixá do dinamismo, da dicção, da fala, da pulsão, da interação, do social, da afetividade. E eu trouxe um símbolo que traz proteção e que traz também o poder de vocês dominarem com força e esse espaço para que a comunicação seja ativa e efetiva em quantidade e qualidade e que quebre os olhos dos inimigos e que traga muita força. Ela vai ficar aqui do lado. Claro. Olha gente. aí, pronto. Acabou. Que lindo, muito obrigado, Axé. Tá tudo certo. Certíssimo. Tudo bem. É o mínimo. Eu quero desejar a vocês, querido, boa sorte. A gente precisa, de fato, de construir o audiovisual nesse momento, até que, inclusive, está em alta, um investimento enorme no cenário, no setor, perdão, de audiovisual. Sim. A gente tem aí uma lei de nome Paulo Gustavo, né, que nos deixou esse grande artista, que também tinha um trabalho lindo, porque era um trabalho político. Sim. Um trabalho político, né? E a gente precisa entender que toda a responsabilidade de nós, nossa responsabilidade é de ser agentes políticos. Não é a política partidária, é de política humana, política social. E onde a gente puder dizer não ao preconceito, ao racismo, à intolerância, ao machismo, à xenofobia, à gordofobia, todas as fobias que são um bando de merda, a gente tem que dar descarga, porque merda nasceu para ficar lá na fossa, no esgoto. Não é na gente, nós nascemos para ser felizes. E garantir a felicidade do outro é um estágio sublime de felicidade, porque a gente não tem que se incomodar com o alheio. Eu não consigo entender como é que tem gente que é tão espiritualizado, tem Deus, eu sou da paz, e se incomoda de uma pessoa ou a vida do outro, querido. Imagine. Entendeu? Então, qual é a sociedade que eu quero? Uma sociedade de paz, e paz nasce em mim. A gente tem que parar de achar que a paz está no outro. A paz está em mim, a guerra está em mim. Porque se você disser, vamos brigar, eu não. Do nada. Eu não quero brigar.
Eu quero paz. Agora, para ter paz, precisam existir algumas guerras. Exato. É verdade. Então, eu quero desejar a vocês boa sorte nesse programa. É um programa despojado, é um programa que tem a cara da população, a cara do povo feito por povo, que é um bate-papo. E são através de programas como esse que a gente desinforma e deixa que o pudim tome a forma dele. Porque o pudim a gente não esbagaça para comer e acaba por isso que o pudim tem que ficar com a forma certa. Ele tem que estar gostoso. E assim tem que ser a vida, a nossa vida, a vida das pessoas. E aí eu desejo que Pai Lemba e Mãe Caiango, que são meus inquices, abençoem vocês, traga sabedoria, sapiência, equilíbrio, para que vocês se tornem aí fortes cada dia mais, que forte vocês já são, e possam estar trazendo pessoas, personalidades, pessoas simples, para trazer suas experiências exitosas, para sair do anonimato, porque tem muitos reis e rainhas que contribuem muito, que sequer são notados e vistos, que precisam ser mas são pessoas importantes, porque todo mundo é importante. Tá bom? Eu vou pedir, Tato, só para o senhor mandar um recado, né, para quem está nos assistindo, né, uma mensagem, um recado que o senhor quiser falar. Primeiro eu vou pedir desculpa. Pedir desculpas a vocês que perderam seu tempo aqui e ouvido tanta loucura. Mas os loucos também amam. E é nesse lugar de amor, de carinho, de respeito que eu, que vos falo aqui, Tata Ricardo Tavares, Lembaqueci, sacerdote do terreiro de Lembá, aqui na cidade de Camaçari. Quero agradecer a paciência, agradecer o convite e dizer que a paz nasce na gente. Já falei, só estou reafirmando, e dizer que a gente tem o poder de aceitar o bem e o mal, o ruim e o bom, o negativo e o positivo. Escolha sempre o positivo. E aí eu deixo um recado que meu caboclo sempre deixa uma mensagem e diz o seguinte: não há dia que não anoiteça, nem a noite que nunca amanheça. Tudo passa, mas para que passe com mais leveza, sejamos leves, porque a vida ela é difícil, mas a gente saber manusear torna ela mais fácil. Pai Lemba abençoe a todos, meus respeitos a todos os religiosos e religiosas, homens, mulheres, idosos, crianças, porque somos nós que fazemos essa sociedade e vamos cuidar de Camaçari com carinho, porque quanto mais pessoas felizes existirem, mais felicidade cruzará o nosso caminho e baterá a nossa porta. Um beijo no coração. Tato, eu vou agradecer imensamente pelo senhor ter aceitado o convite de vir compartilhar um pouco do senhor sobre a sua vida. Estou muito feliz com esse bate-papo. Foi muito, muito... Eu não tinha dúvida de que seria isso que foi. Né? Exatamente. Nem como hesitar de que seria essa delícia de bate-papo. Que inclusive precisamos ter o segundo, viu? Sim. Precisamos ter o segundo com o senhor. Tata Ricardo 2. Tata Ricardo 2. A revanche. Aí eu venho umas comedidas, eu prometo. Mas senão não sou eu. O senhor é bom na cozinha? Eu adoro cozinhar, é meu forte. Todo mundo que vem aqui, a gente pede... Mas vocês estão pedindo muito. Quer que eu traga agora comida? Claro. Pelo amor de Deus, vocês querem comer, eu vou pro terreiro. Com certeza. Dia 12 de agosto tem festa lá, Cocuana, festa da celebração da terra, festa do seu santo. Meu pai é santo, hein? Vamos, viu? É isso, gente. Muito obrigado. Agradecer a Tata Ricardo por ter aceitado o nosso convite. A gente já tinha certeza que seria esse bate-papo super gostoso, produtivo. E eu tenho certeza que vocês que estão aí assistindo vai se apaixonar e vai amar, viu? Isso. Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve, ativa o sininho para receber notificação dos novos programas. E vocês que estão acompanhando pela TV Litorânea 1.4, fique sempre ligadinho nas quintas-feiras, hein? Às 19 horas estamos sempre por aqui. Beijos e até a próxima. Beijo, tchau, gente!